A paz de Jesus. Então o negócio é a ovelha negra, às vezes. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Encarnam cães, gatos, cavalos. É que mudou-se para a pequena cidade onde moravam. O uso de aviões por nossas autoridades para assistirem a jogos de futebol e casamentos, enquanto pessoas morrem em macas em corredores de hospitais, não é um desvio, um descaso para com a população brasileira? Esses homens devem realmente nos governar? Eles realmente nos representam? Que espíritos são esses, Richard? O problema é, nós temos que levar em consideração um ditado bem antigo que diz que cada povo tem um governo que merece. E quando eu falo cada povo tem um governo que merece, no meu entender, não é a questão do voto apenas. É você votar em fulano ou ciclano, porque mudam os políticos e a situação permanece a mesma. O Congresso, a cada eleição, pelo menos 25% dos congressistas saem, entram outros 25%. Quer dizer, em 2, 3 legislaturas, muda totalmente o Congresso. E continua do mesmo tamanho. Por quê? Porque o Congresso é o povo que está no poder. Não adianta criticar os congressistas. E eles são o povo no poder. Quando o povo melhorar, nós teremos gente boa lá dirigindo a nação. Então, a revolução que se tem que fazer não é revolução política de pôr gente boa lá, porque enquanto o povo tiver um tipo de comportamento orientado pelo egoísmo que nós conhecemos, nós vamos ter sempre políticos corruptos, desonestos, que vão tentar aproveitar no cargo que estão ocupando para proveito próprio. Então, não adianta culpar, nós temos que pensar na mudança de comportamento da população. Realmente, nós temos aqui no nosso país, aliás, no mundo todo, espíritos que reencarnam, ainda dominados por impulsos de egoísmo. Isso é quase que a totalidade da população age assim. Quando a população melhorar o seu comportamento, quando nós formos legitimamente cristãos e educarmos os nossos filhos para o comportamento cristão, nós estaremos construindo um país melhor. E os nossos políticos, que apenas refletem as tendências da população, vão ser melhores também. Então, isso é fundamental. Se nós queremos realmente um Brasil melhor, é preciso que melhoremos o nosso comportamento. Eu tenho comentado, inclusive, em outras oportunidades, a gente fala muito em cristianismo. Precisamos vivenciar o Evangelho, as pessoas precisam cumprir os ensinamentos de Jesus. Mas toda vez que eu pergunto, que a gente faz pesquisa de opinião, isso acontece muito em cursos de espiritismo ministrados nesta casa, daí eu chego e pergunto, quem já leu o Sermão da Montanha? De um grupo de 50 pessoas, 1, 2 lá, levantam a mão. Peraí, não leram? O Sermão da Montanha é a síntese do pensamento de Jesus. No sermão está contido por inteiro o pensamento de Jesus, a sua orientação, de uma forma muito singela, simples, ao alcance de qualquer entendimento. Mas se as pessoas não conhecem nem o Sermão da Montanha, e conhecer, eu estou falando, estudar, então, nem se fala. Né? Se as pessoas não conhecem, não estudam, como é que vão colocar em prática as lições de Jesus se não estão familiarizadas com elas? Por isso eu sempre falo, a educação infantil é fundamental. Nós temos que educar as nossas crianças para o Evangelho, trazer Jesus para o cotidiano. Nós gostamos de falar em Jesus nos círculos religiosos. Quem é que fala em Jesus no ambiente profissional, na rua, no círculo de atividade social? Ninguém fala. Nós temos constrangimento de falar em Jesus. Quando surge um problema na nossa casa ou no ambiente de trabalho, nós falamos assim, olha, Jesus ensina tal coisa assim, tal passagem, está bem de acordo com o que está acontecendo conosco. Quem é que faz isso? Ninguém faz, ninguém lembra de Jesus, dos seus ensinamentos, na hora do aperto, das dificuldades. Quando muito nós oramos pedindo a Ele que nos ajude, mas não oramos no sentido de que Ele nos ajude a colocar em prática o que Ele ensinou, que é onde está a solução dos nossos problemas maiores. Agora, para colocar em prática o que Ele nos ensinou, eu tenho que aprender o que Ele nos ensinou. Aí é que eu digo, nós temos que trazer Jesus para o cotidiano. Aprender a conversar com os nossos filhos em termos de Jesus. Fazer o Evangelho no lar, que é essa prática salutar, uma vez por semana, conversamos sobre o Evangelho, faz uma prece, um comentário sobre temas de atualidade à luz do Evangelho.
está acontecendo isso assim, assim, o que é que Jesus fala? Vamos lá no Evangelho, a orientação de Jesus. Porque é nos familiarizando com o Evangelho que nós vamos ter a coragem de superar as nossas limitações para vivenciar o Evangelho. Enquanto o Evangelho estiver apenas na superficialidade da crença, enquanto nós nos limitarmos a frequentar as igrejas, os templos, os centros espíritas, para uma comunhão com a espiritualidade, à procura dos favores do mundo espiritual, nós continuaremos assim. A religião, fundamentalmente, tem que ser uma escola para nós. Não tem que procurar uma igreja católica ou evangélica ou um centro espírita para receber benefícios. Nós temos que procurar para receber rudimentos de orientação, a base do Evangelho, saber como que nós devemos nos comportar na vida social, como devemos nos comportar no lar, como enfrentar as atribulações, as dificuldades e os problemas que estão surgindo. Enquanto nós não fizermos isso, nós não teremos um comportamento evangelizado. Enquanto a população não for evangelizada, nós teremos o caos em que nós estamos vendo. O Brasil está se precipitando no campo político, considerando que os políticos apenas refletem aquilo que a população pensa e faz por aí.